ou único exclusivamente sensitivos, outros deles são único exclusivamente motores, como o oculomotor, por exemplo, e outros são mistos. O quinto par recai na velha máxima de ser um par neurocraniano misto, ou seja, ele tem tarefa sensitiva e também tem tarefa motora, sensitiva e motora. Primeiro erro que não deve ser cometido: as raízes nervosas que saem pós-gânglio trigeminal não são nervo trigeminal, são nervo oftálmico, maxilar e mandibular. O nervo trigeminal é entre o núcleo, nervo trigeminal é entre os núcleos trigeminais e a região do gânglio. Ali eu tenho a projeção da minha inervação do meu quinto par. Então ele é curtíssimo, é entre núcleo e gânglio apenas. Quando eu falo em núcleo trigeminal, eu tenho dois tipos de núcleos trigeminais. Não tem? Quais núcleos eu tenho? Eu tenho os núcleos espinais ou espinhais e os mesencefálicos. Qual a diferença principal entre núcleo espinal e mesencefálico? Primeiro, onde é que você está, professor? Me localiza que eu estou perdido já. Eu estou aqui, ó. Isso aqui está errado, mas tudo bem. Vamos colocar como deveria. Está vendo? Isso aqui era para estar aqui em cima. Eu tenho mesencéfalo, ponte, bulbo e eu tenho medula. Eu tenho núcleos espinais, que são núcleos baixos, e eu tenho núcleos mesencefálicos, que são núcleos o quê? Altos. Núcleos altos e núcleos baixos, ok? Qual é a principal diferença entre os núcleos? Eu não estou no gânglio trigeminal ainda, eu estou no tronco, hein? Eu estou na parte posterior do tronco, ó. Eu estou na região mais profunda do tronco. Eu peguei o tronco encefálico, eu estou escavando, eu estou lá atrás, quase que entre o tronco e o cerebelo. Deu para entender? Eu estou numa massa profunda do tronco, num parênquima profundo desse tecido nervoso, onde esse parênquima possui muitos núcleos. Vocês já viram, né? A definição de núcleo: conjunto de corpos neuronais dentro do sistema nervoso central. Então esses núcleos, eles têm funções específicas. Quando eu falo em núcleo espinal e núcleo mesencefálico, a principal diferença é: os núcleos espinais são sensitivos, sim ou não? E os núcleos mesencefálicos são o quê? Motores. Aqui eu gero um movimento, principalmente um movimento de mastigação, principalmente com um movimento de oclusão e abertura. Nada de lateralização por enquanto. Então, motores, e aqui sensitivos. Para núcleos sensitivos, eu tenho três pares, entende? Quais pares eu tenho aqui? Par oralis, interpolares e caudales. Par, vamos lá, para espinais eu tenho três. Pares oralis, par interpolares e pares caudales. Qual a diferença entre eles? Sabendo que esses núcleos regem tarefas sensitivas. Uma tarefa sensitiva é uma tarefa de interpretação, não é? Par oralis, eles interpretam sensibilidade de quem? Nariz e boca. Então, par oralis interpreta sensibilidade de nariz e boca. Interpolares interpretam sensibilidade do quê? Cutânea da face, do tecido cutâneo da face. E caudales? Bochecha e lábios. Tudo é sensibilidade, não tem nada de movimento, não chega nenhuma informação motora, bem porque as motoras saem. Esses núcleos são o que? De interpretação sensitiva. Então, nesta região aqui, espinal, suponhamos que seja aqui, vai no final da medula, na minha porção mais inferior, os meus núcleos baixos
eu tenho interpretação sensitiva. Núcleos baixos, núcleos espinais, interpreto sensibilidade. Sensibilidade, por exemplo, de nariz e boca, sensibilidade, por exemplo, cutânea da face e sensibilidade, por exemplo, de bochecha e lábios. Nesses 3 tipos de pares ou pares. Depois eu tenho outros núcleos, os mesencefálicos. O mesencéfalo está acima, não é o terço proximal do tronco. Então são o quê? Projeções altas, núcleos altos. Eles são sensitivos? Não, eles são motores. Tá? Núcleos o quê? Mastigatórios, o movimento da mastigação. Ótimo. Isso vai sair do tronco. Todas essas informações sairão do tronco e irão para onde? Sairão do tronco e irão para onde? Primeiro, quando eu falo de origem, esse tipo de origem nuclear, esse tipo de origem de núcleo, é uma origem real ou aparente? Real, só uma origem real. Realmente eles saem daqui. Realmente eles saem da porção profunda de tronco. Quando todos estes feixes nervosos sensitivos e esses feixes nervosos motores saem do tronco, ou melhor, saem dos núcleos, já estão no tronco, mas saem dos núcleos, eles vão ter que sair para algum lugar. Bom, aí vem a santa. Eles vão sair por onde? Por onde que eles vão sair? Ponte. Lembra do pedúnculo cerebelar médio? Todos esses feixes sairão, mas agora agrupados pelo pedúnculo cerebelar médio. Eles serão agrupados em 2, sim ou não? Serão agrupados em uma porção. Vamos aumentar essa porção. Em uma porção sensitiva, concorda? E sairão uma porção motora. Qual feixe é mais calibroso para o trigeminal? Sensitivo. Olha o tamanho do feixe sensitivo. Então a capacidade de captação sensitiva é muito maior e a capacidade de envio motor é muito menor, em detrimento à sensitiva. Deu para entender? O agrupamento sensitivo é muito maior que o agrupamento neural motor, ok? Só que vai para onde? O nosso segundo par, mistos, sensitivo e motor. Ele vai para onde? Ele vai para onde? O gânglio. Então tudo isso caminha para o gânglio. Quando tudo isso caminha para o gânglio, caminha para o gânglio. O gânglio estaria onde? Suponhamos. Aqui. Ok? Depois o gânglio vai distribuir. Aqui é núcleo, dentro do tronco encefálico. E aqui já é fora do tronco encefálico. Esse gânglio, ele vai ter uma divisão, não vai? São 3, não são? 3 saem. V1, 2, V3. Acalma. Eu tenho sinapse aqui no gânglio? Tenho sinapse. Por exemplo, vem um neurônio daqui para cá, outro neurônio, tal, aqui para cá, tal. Eu tenho sinapse aqui? Não. Eu tenho sinapse onde? Aqui e aqui. O ramo motor de V3 não sofre sinapse. Qual ramo não sofre sinapse? Ramos motores de V3 não tem o que? Sinapse. O sensitivo faz sinapse? Sim. O motor faz sinapse? Não faz. Quando eu falo sensitivo e motor, qual ramo motor é mais forte? V3. Ramo motor de V3 é forte, se comparado aos demais. Só que quando comparado o ramo motor com o ramo sensitivo, o ramo motor não é nada. Deu para entender? Todos os ramos sensitivos são excelentes.
se comparados, mas o V3 é melhor. Todos os ramos motores são bons, mas o motor de V3 é melhor. Só que o sensitivo do V3 é muito melhor que o motor do V3. Eu falei isso na última aula. Sim ou não? Ótimo. Nós vamos trabalhar com V1 e V2? Não dá tempo. Nós até poderemos nos próximos bimestres. Não tem nada que nos impeça disso também. Se eu quiser. Se vocês quiserem. Tá feito, não pode ser? Vamos agora nos atentar para isso aqui, ó. V3. Aqui é o ramo o quê? Oftálmico. Vai sair lá para o forame oftálmico, que é um forame mais inferior e medializado na órbita, no fundo da órbita. Esse ramo é o quê? Maxilar. Agora nós vamos trabalhar com o ramo mandibular. Eu tenho como nervo trigêmeo qual parte? Aqui e aqui, trigêmeo. Isso aqui não é trigêmeo. É gânglio, depois é nervo oftálmico, maxilar e mandibular. Não é trigêmeo. É bifurcação de trigêmeo. Trigêmeo é aqui. Aonde fica depositado esse gânglio? Anatomicamente. Onde é que esse gânglio fica debruçado? Deitado sobre quem, Flávio? Qual porção da massa óssea? Olha aqui ele, ó. Dá uma olhada. Onde é que ele está? Ele fica em cima do vértice da parte petrosa do osso temporal, não é? Olha aqui, ó. Ele fica aqui, ó. Nesse vértice daqui da parte petrosa do osso temporal. O osso temporal tinha a parte escamosa, aqui, ó, fininha, e a parte petrosa densa. Olha o gânglio onde é que está, ó. Não sai do tronco? Sai ou não sai? Sai ou não sai? Gente, aqui, ó. Não sai do tronco? Não vai pro gânglio? Tronco, gânglio. Tronco, né? Antes do tronco, o núcleo lá dentro. E aqui, gânglio. E de gânglio divide, ó. Oftálmico, olha passando pelo forame oftálmico, bonitinho, ó, de cima. Aqui em cima. Olha o do meio passando pelo forame que vai para a área maxilar. E o terceiro passa pelo forame o quê? Oval. Então nós vamos ver isso aqui, ó. O buraco pela qual passa. Qual o buraco que ele passa? Forame oval. Passou pelo forame oval, ele vai sair onde? Olha aqui onde ele vai sair. Nessa região. Quando ele sai, ele passa pelo forame oval e vem para a região da mandíbula, ele bifurca. Quem bifurca? O mandibular bifurca. E é aí que nós teremos a origem dos ramos. Isso, ramos colaterais e ramos terminais. Ramos colaterais. O nome já diz. Ramo colateral vai para dente? Não. Então vamos lá. Gânglio. Gânglio oftálmico, maxilar, mandibular. Estou aqui no mandibular. O meu V3. O meu V3, antes de dar origem ao alveolar inferior, que é o mais famoso, por exemplo, ele tem que dividir em quem esse ramo de V3? Vamos colocar aqui. Escreve aqui, Flávio, para mim. Vamos, Flávio. V1, V2, V3. Fazer o quê? Como é que eu vou fletir o dedo se eu não tiver uma sobra capsular, um rechaço dorsal aqui? É ter que o dedo reto. Tá aqui, não tá? Sim ou não? V1, V2, V3. Vou estudar? Agora não. Sobrou quem? V3. Antes de descer pelo forame mandibular, esse V3 faz o quê? Divide, bifurca. Bifurca em quem? Ramos colaterais e ramos terminais. Como ramos colaterais temos quem? Vamos. O primeiro é o quê? Ramo meníngeo. O segundo é quem? Temporobucal. O terceiro é o temporomacetérico? Temporal profundo.
temporal profundo. Depois eu tenho masseterico. Não falei do temporal masseterico? Mas tem, vamos falar. O temporal masseterico. E depois nós temos o aurículo temporal. Algumas coisas vão fugindo na memória, mas a gente vai lembrando. Então nós temos estes ramos. Vocês precisam saber todos eles? Não. O que eu peço principalmente? Ramo meníngeo. Para onde é que vai a bifurcação do colateral que dá origem para o ramo meníngeo? Ele vai para a área auricular, mas mais externa. Ele vai pegar a região auricular, vai pegar quem? Temporal, vai pegar quem? Processo mastoide, vai pegar toda essa região auricular superior e posterior, toda esta área, ramo meníngeo. Tá? Ele também inerva parte de alguns dos corpos arteriais, de algumas superfícies das artérias. Ótimo. Têmporo bucal, o nome já diz. Para onde é que vai o ramo do têmporo bucal? Para a musculatura temporal. Tá? Então, para a musculatura temporal, eu tenho o ramo têmporo bucal. Você está vendo esse bucal do têmporo bucal? Parte desse ramo do têmporo bucal vai para o nervo o quê? Bucal. A outra parte do nervo bucal vem do ramo terminal. Então eu tenho duas inervações que vêm de ambos os lados para o nervo bucal. Uma parte dela vem do têmporo bucal, que é um ramo colateral, e a outra parte do bucal vem do ramo que? Terminal. Sim ou não? Então o têmporo bucal ele passa a ser meio misto. Ele recebe uma inervação externa e uma inervação interna. Têmporo. Mas nem você está sabendo. Temporal profundo. Temporal profundo. Qual área pega o temporal profundo? Se ele é temporal profundo, ele não pega só a parte posterior do temporal. Aqui pega a parte anterior do temporal e aqui pega a parte posterior do músculo temporal. Se ele é profundo, ele não pega só o temporal. Qual músculo mastigatório você tem profundo? Masseter e quem mais você tem profundo? Pterigóide. Pterigóide é muito mais profundo. Olha aqui o pterigóide. Isso aqui, por exemplo, é o pterigóide medial. E aquele lá em cima é o pterigóide o quê? Lateral. Deu para entender o porquê que ele é profundo? Porque pega quem? Além do próprio temporal, pega o masseter, mais quem como profundo? Os pterigóides. O têmporo massetérico, obviamente, tudo que sobra do temporal e do masseter, as demais fibras. Agora, esse aqui é fantástico. Auriculotemporal é um ramo que passa por detrás do côndilo. Quando você tem uma DCM, uma disfunção crânio-mandibular, com escorregamento exacerbado anterior ou posterior, uma compressão do disco ou menisco, você tem uma compressão muitas vezes desse nervo auriculotemporal. E é o que gera a dor dessa região. Muitas das causas da dor orofacial são por compressão do auriculotemporal. Surgem dos ramos colaterais, são bifurcações do meu V3. Meu V3 sai para a lateral, não vai para a região interna óssea. Perfeito. Do colateral faz assim, ó. V3, minha mão é V3. Do V3 sai quem? 2. Colateral e terminal. Sabe o que o colateral faz? Isso aqui, ó. São todos esses. O colateral espalha. E ele espalha para e ele espalha para cá, ó. O mais profundo que ele alcança é uma parte meníngea média e a parte dos pterigóides. É a parte mais profunda que ele alcança. Agora o terminal, os ramos terminais não, são os próximos. Os ramos terminais não. Os ramos terminais são tão profundos que eles entram onde? No osso.
Olha aqui o ramo terminal entrando no osso. Estão vendo aqui? Ó, o ramo terminal entrando no osso. Aqui, ó, o ramo terminal. Sim. Mas eu estou dizendo assim, traduz para mim sim. Ramos colaterais, ramo meníngeo, têmporo bucal, temporal profundo, têmporo macetérico, aurículo temporal. Vamos lá. Ramo meníngeo, têmporo bucal, temporal profundo, têmporo macetérico e aurículo temporal. Não tem só isso, tem mais um. Mal não vou falar, mas posso até citar. Tem o próprio ramo da conjunção pterigoide. É um ramo de conjunção pterigoide. Se quiserem anotar, é um ramo de conjunção pterigoide. Bom, moral da história. Isso aqui vem por onde? Olha lá, João. Isso aqui vem por onde? Por fora. Musculatura. Meninge média. Musculatura. Entra principalmente nas mais profundas pterigoide medial e lateral. Agora, o ramo terminal, ele entra no osso. Sim ou não? Ele vai entrar por onde no osso? Forame mandibular. Olha aqui, ele entra no forame mandibular. Um pouco antes de entrar no forame mandibular, ele lança a mão do quê? De uma bifurcação. De qual? Do nervo bucal. O mesmo que vai se apropriar de parte do têmporo bucal. Então, o ramo terminal, a primeira bifurcação de um ramo terminal, é para o bucal, o nervo bucal. Só que ele vem sozinho? Não, ele vem com um pedaço do colateral para formar o bucal. Depois, o que o nervo, o que o ramo terminal faz? Ele entra no forame. Quando ele entra no forame, ele dá origem a quem? Alveolar inferior. E antes de entrar no forame, ele dá origem a mais quem? Lingual fica fora do forame. E quem fica dentro do forame? Alveolar inferior. Alveolar inferior fica dentro do forame. Lingual fica fora do forame. Ótimo. O alveolar inferior, ele caminha por todo o corpo. Veja, o alveolar inferior, ele caminha por todo o corpo. E aí, no terço médio, ele não é chamado mais de alveolar inferior. No terço médio, desculpe, no terço distal ele não é mais chamado de alveolar inferior. Ele é chamado o quê? De mentoniano, mentual. E aí eu tenho quem? A origem do meu nervo mentoniano ou mentual. Ou seja, estes daqui são quem? Os meus ramos terminais. Estes vão para onde? Para a parte óssea da mandíbula e para os dentes. Parte óssea da mandíbula e para os dentes. É lógico que não é só isso, né? A gente vai ter tecido mole também que é inervado por eles, são inervados por eles. Primeiro, o bucal. O bucal vai pegar qual região? Para começar, a área que vai abarcar. O bucal vai pegar essa área aqui, ó. O bucal vai pegar essa área aqui. Qual área? A área de quem? De quais dentes? Dos molares, tá? Então o bucal vai pegar a área vestibular dos molares. Só a parte óssea, filetes ósseos, não. Toda a parte gengival também, tecido mole. Então o bucal, ele fica fora. Sim ou não? Quem mais fica fora? O lingual. O lingual fica fora, mas não pela parte vestibular, pela face lingual. Qual a área que o lingual pega? Se o bucal pega a área dos molares da parte vestibular, na parte lingual, qual a área que o lingual pega? 2/3
Gente, tá aí, 2/3 anteriores da língua. 2/3 anteriores da língua e o soalho da boca daquele lado. Leia aí. O lingual, 2/3, né? 2/3 anteriores da língua e o soalho da boca daquele lado. O lingual. Ótimo, esses são os fora do forame, não é? Depois entrou no forame. Quem entra no forame? Alveolar inferior. O alveolar inferior, ele vai inervar quem? Isso, toda a metade da minha hemimandíbula. Toda. Assim, ó. Tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui é inervado pelo meu alveolar inferior esquerdo, por exemplo. Sim ou não? E isso aqui, inervado pelo meu alveolar inferior direito. Área, por exemplo, produtora de saliva, né? Minha glândula salivar sublingual, por exemplo, submandibular, por exemplo, inervação do soalho da boca, por exemplo, o terço que faltava na língua, que é o terço posterior, por exemplo, inervação de todos os filetes ósseos entre os dentes, inervação da área gengival, inervação de todos os dentes dessa ilha arcada, todos eles. Qual a diferença? A diferença é que quando eu pego os centrais inferiores, quando eu pego os elementos centrais inferiores, os mesmos já recebem inervação específica do mentoniano ou mentual, porque o nervo acaba saindo por onde? Pelo forame, mentoniano e mentual, pega toda essa área aqui e também capta a sensibilidade dessa área, obviamente. Qual é o erro da anestesia? É você pegar incisivo e anestesiar só um terço distal. Por quê? Porque a bifurcação é entre o terço médio e o terço distal. Então o certo é você entrar com anestesia onde? Aqui no terço médio, não aqui no incisivo. Mesmo que você queira pegar um central, você não vai anestesiar central, você vai anestesiar antes. Olha quem está dizendo, não sou eu. Mas sim, tudo bem. Ótimo. Até aí tudo bem? Pessoal, basicamente isso. Agora, suponhamos que o paciente tenha trismo. O paciente com trismo, o paciente tem bruxismo, está com uma dor no facial. Ou ele fez uma rilha, nós já falamos sobre isso. Ele não consegue ter a abertura. Você tem que anestesiar esse cara. Lembra da anestesia externa por fora, por exemplo? Ela entra aqui, ó, passando nessa região de arco, por sob o arco zigomático, sem a abertura da boca externa, vasirânia quinos. Então a anestesia vem por fora. Tá? Esta anestesia que pega toda uma hemimandíbula é a de Gold-Gates, ou anestesia de 3 pontos. Então, eu não vou dar anestesia, vocês vão ter ano que vem anestesiologia com o professor Rodrigo. Okay? Pessoal, eu quero inervação. Se eu chegar na prova e perguntar assim, eu quero saber qual ramo ou qual sub-ramo dos ramos terminais, qual sub-ramo